longo dos anos, o ensino religioso contribuiu para a formação cidadã de crianças e adolescentes por todo o Brasil. Com a disciplina presente na grade curricular dos estudantes, são repassados a eles valores importantes, como a prática do bem e da solidariedade. Nós estávamos falando sobre isso. Mas ainda podem surgir dúvidas sobre o conteúdo e as práticas do ensino religioso. E para esclarecer e informar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora de forma remota com o professor Sanderson Almeida Roterdã. Ele que há 10 anos atua como professor de ensino religioso em sala de aulas e é doutorando em Ciências da Religião pela PUC Minas. Então, e claro, também estará com a gente o padre Wellington Silva, que está sempre todos os dias conosco. Boa tarde, Sanderson, seja bem-vindo. Boa tarde, Caíto. Boa tarde, padre Wellington. Boa tarde, telespectadores. Uma alegria estar aqui com vocês. Seja bem-vindo mais uma vez, viu, padre? Boa tarde ao Sanderson e a todos os telespectadores. Vamos falar desse assunto tão importante, ensino religioso. Se você tem dúvida, presta bastante atenção nessa entrevista, porque o Sanderson vai começar falando para a gente, Sanderson, quais são os princípios do ensino religioso? Olha, dentro de um Estado laico como o nosso, né, eu acho que o ensino religioso ele tem que partir disso. O professor Flávio Pierucci fala muito desse aspecto, de partir da laicidade. Então, o grande princípio do ensino religioso é partir da perspectiva de que é o conhecimento científico que se tem sobre as religiões. Eu acho que esse é o princípio, além de nós lidarmos com o pluralismo de princípio, a acolhida da diversidade, a cidadania, conhecer, né, e respeitar os direitos humanos. Isso é tudo muito importante porque o ensino religioso tem essa capacidade, né, é uma das capacidades do ensino religioso, é garantir a nossa liberdade de crença e consciência, conforme está na nossa Constituição, artigo 5º, inciso 6. Certo. E como é que funciona a presença do ensino religioso na grade curricular dos estudantes do ensino básico? Por exemplo, quais são os conteúdos que são estudados? Olha, é muita coisa. Primeiro, uma curiosidade que o ensino religioso é o único componente curricular que é garantido pela Constituição, né? E já há muito tempo o ensino religioso está como legislação no Brasil. E, bom, eu poderia dizer aqui de vários objetos de conhecimento que esse componente curricular tem, né? Cosmovisão das tradições religiosas, ritos e indumentárias religiosas, líderes religiosos, história das religiões, valores presentes nas tradições religiosas. Então, é interessante que a Base Nacional Comum Curricular ela foi diluindo esses diversos objetos de conhecimento em várias habilidades que vão sendo atinentes ao desenvolvimento cognitivo das crianças. Então, uma abordagem acontece com as crianças lá no ensino fundamental, anos iniciais, coisas muito mais simples. O professor Sérgio Junqueira que diz que esse é um momento quase que de uma alfabetização no ensino religioso também, né? E depois, no ensino fundamental, anos finais, nós como que aprofundamos esses conhecimentos que foram fundamentados ainda lá nos anos iniciais. Ô Sanderson, e essa grade extensa e tão importante curricular no ensino religioso contribui muito, né, na formação cidadã dos estudantes, dando a eles consciência do papel deles na sociedade. Nossa, Caísa, com certeza. E todos os componentes curriculares aqui no Brasil devem estar voltados para a formação cidadã. Acho que no caso religioso, de maneira específica, ele vai nos ajudar a lidar com a não transformar as diferenças religiosas em desigualdades sociais. Talvez esse seja a grande contribuição do ensino religioso na educação cidadã. Apesar de nosso país majoritariamente cristão, ser majoritariamente cristão não quer dizer que não existam outras confissões religiosas e também pessoas que não têm religião alguma e que nós, como cidadãs e cidadãos, temos que saber garantir o direito do outro. O direito do outro, ele é garantido quando eu pratico os meus deveres também. Sim.
Agora, professor, como é que a gente observa a diferença entre o ensino religioso e o ensino confessional? Olha, esse é um campo que nós estamos discutindo há bastante tempo, né? Já Padre Gruen vem dialogando desde os anos 1980, professor Sérgio Junqueira, Gil Braz Aragão, então são várias pessoas que vêm fazendo essa distinção. Penso eu que, sobretudo nas nossas escolas confessionais católicas, uma coisa que nós temos dentro de um grande guarda-chuva que a gente chamaria de educação religiosa, nós temos aquilo que é estritamente confessional e deve ser garantido pela pastoral educativa, né? A pastoral educativa ela tem essa atividade de explicitar o nosso específico cristão, a nossa experiência cristã na escola. O ensino religioso, ele, como tem base nas ciências da religião, ele visa esse conhecimento mais objetivo das tradições religiosas. E penso eu que essas coisas podem se complementar, né? Estava lendo agora há pouco, estudando para a aula do doutorado, o Max Miller, que é o fundador, digamos assim, da ciência da religião, diz que quem conhece apenas uma religião não conhece nenhuma, né? A gente aprende também por contraste quando nós comparamos as tradições religiosas. Então, penso eu que, à medida que nós conhecemos outras tradições religiosas, nós vamos tendo mais clareza também daquilo que é específico nosso, né? Confessional, das nossas opções e das nossas crenças dentro da Igreja Católica. Muito bom. Ô, professor, eu falei no início que você já está há 10 anos dando aula, né, sobre ensino religioso. Conta um pouquinho para nós da sua história e experiência com o ensino religioso. Fala para nós um pouquinho disso. É interessante, quando eu era estudante, eu não me imaginava professor de religioso. Isso acabou acontecendo de uma maneira muito gostosa na minha vida. Foi um tempo, né, de muitos encontros. Então, eu tive experiência desde trabalhar com as crianças, trabalhei com o 4º ano num colégio aqui de Belo Horizonte, as experiências que as crianças vão compartilhando, as leituras que elas vão fazendo, que às vezes são inusitadas para nós adultos, as percepções que elas têm do fenômeno religioso. Com os adolescentes, também no ensino fundamental 2, e aí é o tempo que às vezes passa na cabeça dos adolescentes. Para que eu estou estudando isso, né? E às vezes fica religioso aquele componente curricular de menor importância. E aí tem todo esse trabalho de uma sedução dos estudantes, de mostrar que a religião está presente na nossa vida, sejamos religiosos ou não, que ela está presente na sociedade. E no ensino médio, que para mim é onde eu estou hoje, que eu gosto muito do ensino médio, trabalhar com essa capacidade crítica das juventudes, né, e ajudá-los no conhecimento crítico que não precisa ser ácido, que não precisa romper com toda e qualquer forma religiosa, mas que dê conta de respeitar os outros. Então, cada aula uma descoberta, uma percepção diferente e, assim, eu sou muito grato a Deus por poder estar na sala de aula lecionando há 10 anos o ensino religioso. Certo. E qual o horizonte que o senhor vê para a consolidação e a presença do ensino religioso nas grades curriculares das nossas escolas? Olha, padre, eu vejo que após a Base Nacional Comum Curricular, nós temos um caminho muito profícuo no Brasil. Como todo e qualquer documento feito por seres humanos, a base é criticável? Mas o fato de nós sermos reconhecidos como um componente curricular na área de ciências humanas, o que legitima a nossa estada na sala de aula. Eu acho que vem também para tirar a ideia de que o ensino religioso seria esse conhecimento secundário que você pode prescindir dele para a vida, e traz o nosso componente curricular exatamente para dialogar como todo e qualquer outro componente curricular, né? De compreender a religião nessa maneira mais abrangente, inserida na sociedade, como que isso também nos forma como seres humanos. Então, eu vejo que as perspectivas são muito interessantes. Nós temos aí também crescendo o número das graduações e pós-graduações em ciências da religião, que é a ciência acadêmica que subsidia o ensino religioso, né? Mas vejo também uma necessidade
por parte dos estados da União, investirem mais na capacitação do nosso corpo docente. O ensino religioso não pode ser aquele componente curricular, desculpa, e sobrou algumas aulas, eu coloco um profissional que é de qualquer outra área para estar lá. Porque nós estamos tirando das nossas infâncias e das nossas juventudes o direito fundamental de ter uma educação de qualidade quando nós fazemos isso. Ô, professor, enquanto você falava, eu estava aqui pensando, a gente tem uma imagem e um conceito muito distorcido quando se fala de ensino religioso. Eu falo porque eu tenho família, eu tenho amigos, né? E cada um tem um conceito aí sempre bem distorcido. Você pode me corrigir se eu estiver errada. A partir do momento em que a gente tiver essa consciência de que o ensino religioso ele vai formar cidadãos que vão aprender que é possível ser do bem, é possível respeitar o outro, eu acho que aí tudo isso vai começar a crescer e ter um investimento maior. Exatamente. O Estado laico ele não precisa prescindir, né? O Estado laico ele não é um Estado que proíbe a religião. Então, exatamente, quando nós trazemos o ensino religioso para essa dignidade de um componente curricular tão importante quanto língua portuguesa, quanto química, quanto física, quanto história, nós exatamente reconhecemos que, dentro de uma sociedade plural, para viver a cidadania, nessa sociedade plural existe também uma diversidade religiosa. Nós precisamos tratar a diversidade como diversidade para não promover desigualdade. Aí eu penso que isso também é um exercício nosso, de educadores, de formadores de opinião, né, de dizer às pessoas exatamente da importância desse componente curricular na formação cidadã. Quanto mais eu conheço o outro, mais eu tenho clareza de quem eu sou e das minhas opções também. Ótimo. Certo. Professor, e como é que o ensino religioso pode ajudar, por exemplo, na caminhada espiritual dos alunos? Acho que, sobretudo, entendendo que a religião faz parte da nossa vida, da nossa história, e que ela é uma possibilidade de construção de sentido. Né? Nós temos várias possibilidades de construção de sentido no mundo, uma delas é a religião. Uma delas é esse encontro de uma crença capaz de me tornar uma pessoa melhor. Então, quando eu vou buscando nas diversas tradições religiosas, o Maria Corby, um epistemólogo catalão, costuma chamar isso de sabedorias, né? Então, quando eu vou buscando nessas sabedorias, ou conhecendo a experiência de mulheres e homens, né, nessas diversas tradições de sabedoria, nas tradições religiosas, eu vou entendendo que também é possível eu construir um sentido para essa existência, né? E assim eu começo a me qualificar também. Então, começo a compreender que nós, enquanto seres humanos, podemos viver essa inteligência, né, espiritual de criar sentidos. E acho que as religiões elas nos ajudam muito nisso. Como, e aí, aqui no caso, o público da TV é um público cristão católico, acho que aqui não poderia deixar de dizer como não olhar para a figura de Jesus, esse ponto fundamental do cristianismo, e não pensar e repensar as nossas atitudes e o nosso estar no mundo. Acho que o ensino religioso ele traz essa contribuição, olhando não somente para a figura de Jesus, mas de tantos e tantos outros nas outras tradições religiosas. Ô Sanderson, e para quem tem uma vocação religiosa, na sua opinião, com a sua experiência, o que você acha? Você acha que o ensino religioso hoje, ele contribui, ele ajuda a pessoa a cultivar essa vocação, a ir para frente com essa vocação? Olha, Caís, eu acho que muito. Acho que essa é uma das contribuições existenciais. Né? Porque quem se sente chamado, seja no cristianismo, seja em uma tradição religiosa, é sempre um chamado para alguma coisa. Né? E, nesse aspecto, o ensino religioso, quando ele traz várias mulheres e homens nas várias tradições religiosas que disseram sim a esse chamado, né? No caso do cristianismo, nós acreditamos num Deus que nos chama para os diversos serviços na igreja, um deles especificamente na vida religiosa. Então, conhecer essas grandes pessoas, essas grandes lideranças,
nos alimenta, porque nós percebemos que essas pessoas têm caminhos espirituais parecidos com os nossos, cheios de altos e baixos, e, no entanto, elas foram capazes de tal maneira de criar sentidos, né, para as suas existências, que nós hoje os estudamos e fazem parte aí desse patrimônio da humanidade. E nesse tempo de pandemia, Sanderson, como que tem funcionado as aulas? Está normal como todas as outras matérias? Olha, nas escolas que eu trabalho, sim. Né? Nós temos feito encontros sempre síncronos, sempre e o desafio grande para nós, educadoras e educadores, é buscar subsídios, buscar interatividade com os nossos educandos. Eu sou um pouco suspeito para falar dos meus, mas tem sido uma experiência muito interessante, aí, apesar da distância. É claro, estava falando com eles agora há pouco na aula, que não é a mesma coisa do presencial. Porque no presencial, uma expressão do rosto, você consegue entender se aquele aluno está embarcando com você no conhecimento ou não, você tem possibilidade de resgatá-lo. Né? Os nossos adolescentes, aí, com os problemas de imagem, que eles dificilmente abrem as câmeras, mas tem sido um desafio, mas tem sido também um aprendizado muito grande. Claro, nos falta aí o calor humano, mas enquanto nós não temos outra possibilidade, penso que nós temos que fazer o melhor com os limites que nós temos. Não temos outra realidade, temos só essa, e é com essa que nós temos que trabalhar e modificar. Muito bem. Ô Sanderson, muito obrigada, viu? Pela sua disponibilidade e que Deus te abençoe na sua caminhada no ensino religioso. Eu que agradeço a oportunidade, o diálogo. Estamos à disposição sempre para dialogar. Obrigada, Padre Wellington. Professor. Muito obrigado. Obrigado, Padre.